Quais são alguns fatos profundamente perturbadores que você conhece? Em 1800 muitas dentaduras foram feitas usando os dentes de soldados mortos. Em 1933 um médico chamado Carl Tanzler invadiu o túmulo de uma paciente com quem ele ficou obcecado e roubou seu corpo. Ele viveu com o cadáver por 7 anos. Quando o corpo se desfez ele prendeu os ossos do cadáver com arame e cabides e encaixou o rosto com olhos de vidro. Ele só foi pego quando alguém o viu dançando com o cadáver em frente a uma janela aberta. Criminosos veteranos nos gulags recrutavam prisioneiros ingênuos para suas tentativas de fuga chamados vacas com o único propósito de comê-los quando ficassem sem comida no deserto da Sibéria. YouTubers que encontram animais em perigo com a câmera ligada geralmente colocam os animais em perigo para parecerem heróis. Os cães gostam de brinquedos barulhentos porque são como uma presa assustada ou ferida. De 1928 a 1972 minha província esterilizava pessoas que consideravam deficientes mentais. Eles acharam que essa era a maneira ideal de impedir a propagação de doenças mentais. A lucidez terminal é o retorno da clareza mental ou memória ou consciência pouco antes da morte. Isso acontece com cerca de 10% das pessoas com demência. Os gatos sabem quando vão morrer, eles vão e encontram um pequeno lugar isolado e falecem. Uma das poucas coisas que nos impedem de produtos farmacêuticos melhores é a ética humana. Todas as baleias eventualmente perdem a energia para emergir para o oxigênio, então elas basicamente afundam e se afogam. Se um hamster conseguir colocar as mãos em seu corpo se você estiver morto, ele usará pedaços de sua pele, cabelo e outras coisas para fazer um ninho, deixando uma cena horrível para trás. A maneira como você foi criado influenciará a maneira como você criará outra pessoa. Dentro de 3 dias após a morte, as enzimas do seu sistema digestivo começam a digerir seu corpo. Pessoas com demência simplesmente esquecem como comer um dia, eles esquecem como engolir. Nós não sabemos se eles sentem fome ou dor porque eles estão muito longe. Meu irmão trabalha em um centro de tratamento de demência e eles sabem que um paciente vai morrer em breve quando eles eventualmente recusarem comida. E nós não os sacrificamos, eles simplesmente morrem de fome. No México houve um caso de uma mulher com problema de tireoide. Ela trabalhava em uma loja de departamentos. Ela começou a ter fortes dores abdominais e contou a seus empregadores sobre isso, e eles a ignoraram. Ela foi ao banheiro e ligou para os serviços de emergência que chegaram, mas foram impedidos pelos superiores de entrar. Ela estava grávida e não sabia por causa da tireoide. Ela estava tendo um aborto espontâneo no banheiro e depois que ela saiu ela foi demitida. Mas isso não é o fim. A loja delatou por ter um aborto espontâneo. Onde ela mora, abortos são ilegais e sua situação aparentemente foi catalogada como aborto. Ela foi jogada na prisão, 16 anos por um involuntário que foi em 2016 e mesmo depois de muitos protestos e cobertura da mídia, o Estado se recusa a retirar as acusações e a loja de departamentos não assumiu nenhuma responsabilidade sobre seus atos. Múltiplas doenças genéticas, e isso é extremamente simplificado para não dar pesadelos às pessoas. Ossos de vidro ou doença dos ossos quebradiços. Espirrar pode quebrar um osso ou bater em um balcão. Basicamente o corpo não consegue desenvolver ossos fortes. Síndrome de Arlequim. Pele muito rachada e quebrada devido ao que os médicos acreditam que o corpo não consegue remover facilmente a pele velha. Síndrome do homem de pedra. O corpo reage exageradamente à lesão e em vez de uma contusão ou músculo dolorido, transforma a área lesionada em osso. Depois de um certo ponto as pessoas com isso precisam decidir em que posição ficarão congeladas pelo resto de sua existência. Síndrome do homem-árvore. Condição em que o HPV cresce descontroladamente a ponto de a pele começar a parecer casca de árvore. Pele de borboleta. Você sabe como as asas de uma borboleta são delicadas e com que facilidade elas podem perder as escamas das asas. Essa é a pele de quem tem isso. Ela só sai ao menor toque, deixando muitos pacientes parecendo múmias ambulantes e precisando estar sob quantidades insanas de proteção solar. Doença de vampiro. Basicamente, se alguém sair à luz do sol sem proteção suficiente, sua pele reage horrivelmente, pior do que uma queimadura solar em pelo menos 20 vezes. Todo mundo gosta de comentar sobre prions e medical, portanto está outra história do prion, mas muito mais inquietante. Basicamente uma empresa chamada Leodura vendia enxertos de Duramater. A Duramater é uma camada das meninges do cérebro e se você sofrer lesões cerebrais traumáticas é necessário um enxerto de Duramater. Hoje em dia existe um sintético. Nos anos 70 não era assim. Em vez disso, a Duramater precisava ser colhida de cadáveres que voluntariamente doariam a Leodura. No entanto, para produzir mais Duramater, eles começaram a pagar médicos para remover a
dura mater sem consentimento e como foi colhida ilegalmente. Isso significava que não havia registro dos indivíduos de quem foi coletada. Leoduro esterilizou toda a dura mater em conjunto e isso levou à tempestade perfeita. Bastou um indivíduo para morrer de doença de Creutzfeldt-Jakob e ter sua dura mater colhida antes de ser coletada e esterilizada em massa. Como os prions são bastante indestrutíveis, acredita-se que quase toda a dura mater de Leodura tenha sido contaminada com a doença. Não se sabe quantos indivíduos desenvolveram a doença de Creutzfeldt-Jakob por causa disso, mas o número foi certamente alto. O caso Junko Furuta. Ler sobre isso me deu pesadelos. Ela foi mantida em cativeiro por 44 dias e basicamente torturada por seus colegas de classe. Alguns pais sabiam o que estava acontecendo, mas não fizeram nada a respeito. Como os criminosos eram jovens na época, eles estão livres hoje. O melhor lugar para ficar em uma explosão nuclear é na zona-alvo. Você será vaporizado e não sentirá nada. É melhor do que queimar todo o seu corpo pelo calor e pela radiação, passar horas ou dias antes que alguém possa ajudá-lo. O metabolismo, sistema digestivo das preguiças é tão lento que podem morrer de fome com o estômago cheio. Que não entendemos basicamente nada sobre a consciência. É tudo o que somos fundamentalmente e não temos ideia de como é produzido ou o que faz com que as experiências surjam. Há uma doença genética crônica chamada insônia familiar fatal e é uma das doenças crônicas mais raras. Não tem cura e é encontrado em algumas famílias. Basicamente você acaba não conseguindo dormir e à medida que progride você começa a se deteriorar física e mentalmente. Você tem problemas para regular sua temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial, coordenação, equilíbrio e etc. Depois de um tempo você começa a ter sintomas de demência. Não há muito que você possa fazer exceto tentar aliviar os sintomas. Tudo isso acontece ao longo de alguns meses a alguns anos. A maioria das pessoas vive cerca de 7 meses a 5 anos, mas algumas vivem mais. Perguntei a um motorista de carro funerário uma das coisas que ele ficou surpreso ao ver pela primeira vez no trabalho. Ele disse que às vezes você ouve batidas dos caixões. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Acabei de saber que quando os agentes funerários drenam o sangue das pessoas, ele vai para o ralo e segue para a estação de tratamento de água. Houve um homem que ficou muito envenenado por radiação. O governo japonês o manteve vivo por meses apenas para estudar como o corpo reage. Ele implorava diariamente pela morte e, a menos que você tenha estômago forte, não procure as fotos. Decaimento de falso vácuo é uma hipótese quântica que basicamente sugere que o universo pode não ser um vácuo completamente estável. Se uma pequena parte do universo se transformasse em um verdadeiro vácuo, de alguma forma ele se espalharia e mudaria as leis da física no universo ou o destruiria instantaneamente. A história foi escrita pelos vencedores. A maior parte do que achamos que sabemos sobre o passado distante vem de livros. Tudo o que você precisa fazer para apagar uma civilização da história é queimar todos os seus livros e depois reescrevê-la como quiser. Não temos como saber o que realmente aconteceu porque tudo que foi escrito nos olhos conquista escrevendo a narrativa que acharem melhor. Se o sol desaparecesse de repente, só saberíamos 8 minutos depois. Imagine estar do lado de fora com seus filhos e de repente está quase completamente escuro e o sol se foi. Cães de raça pura são basicamente Frankensteins ambulantes. Eles foram criados por vitorianos ricos em 1800 para aspectos como velocidade e força. No entanto, esse círculo de recessão na linhagem piorou as coisas para os animais. Isso explica por que muitos animais modernos têm rostos muito enrugados e muitos Golden Retrievers não vivem além dos 12 anos devido ao câncer. Eu fiz um projeto sobre isso há algum tempo e é realmente interessante ler sobre. Além disso, a razão pela qual não temos muitas múmias é porque as pessoas ricas também as comiam na era vitoriana. Gostou dos fatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.